Prezada Beatriz, que preside esta Comissão de Trabalho e Previdência Social, em nome de quem agradeço à comissão pelo convite para que estamos aqui presentes, cumprimento pela realização desta audiência pública e cumprimento todas as entidades que estão organizando e participando desse esforço. Eu terei quantos minutos? Beatriz, quantos minutos eu terei? Não. Depois, apesar dela ter franqueado a tarde toda, mas eu não cometerei essa injustiça com os senhores e senhoras, não, tá? Pretendo ser bem breve, até porque, sobre os fundamentos falaciosos da PEC, os que antecederam já falaram, e todos que ainda vão falar nessa audiência vão continuar dissecando as falácias desta PEC. Mas a Maria Lúcia Fatorelli, que esteve conosco na audiência pública na CCJ, acho que ela traz para todos nós aquilo que a gente mais precisa, que é fundamentos para a gente conseguir sustentar com muita convicção que esta PEC está colocada sobre pressupostos falaciosos. Os representantes do governo, especialmente do Ministério da Economia, que vem sustentando esta política, vem insistindo, foi assim também na reforma da Previdência, vem insistindo no custo do serviço público, dos servidores públicos e do impacto, trazendo como principal impacto para o estrangulamento das contas públicas. Em nenhum momento os representantes do governo, nesses debates, colocaram o custo da dívida. E a Maria Lúcia traz com dados, com fontes, as fontes são críveis, são do Banco Central, são do próprio governo, e, portanto, confiáveis e passíveis de serem comparadas. E eu não vi ninguém, não só agora no debate da PEC 32, mas também no debate da PEC 06, da reforma da Previdência, eu não vi ninguém do Estado brasileiro, do governo brasileiro, nem desse e nem do anterior, porque nós enfrentamos a discussão da Previdência também no governo Temer, desconstruir estas verdades, essas informações. E se não faz nenhum esforço de desconstruir, é porque, de fato, elas são verdadeiras. Então, os pressupostos principais que foram colocados para justificar a PEC, para justificar a reforma administrativa, de que são os servidores a causa do desequilíbrio fiscal, não é verdadeiro. Então, eles sempre colocam, tiram fora o custo da dívida e colocam os servidores diante das demais despesas. Aí é claro que os servidores vão ter um impacto maior em relação às demais despesas obrigatórias. Mas quando coloca a dívida sozinha consome quase 50% do orçamento da União. Então, a Maria Lúcia é sempre uma fonte confiável e muito didática e pedagógica para esses nossos debates. Mas eu sugiro também, Beatriz, acredito que você Vossa Excelência já tenha tido acesso, que foi uma nota técnica assinada pelo Vinícius Leopoldino do Amaral, que é consultor legislativo e assessor para orçamento do Senado. E que ele disseca também o texto da PEC e demonstra o rol de falácias sobre as quais também estão sustentada esta PEC. Eu acho que são duas fontes importantes. Eu tive o prazer, nesses 2 meses, de acompanhar praticamente todas as manifestações, as audiências públicas na CCJ, foram várias, e todas muito qualificadas, pessoas qualificadas foram lá demonstrar, e foi dissecado para todos nós que, de fato, é falaciosa as razões dessa PEC. Agora, não basta para nós que somos contra a PEC também ficar falando que é falácia, falácia, falácia. Nós temos que ter a nossa narrativa convincente. Nesse momento de pandemia, que não pode reunir, a gente vai fazendo reuniões remotas, mas são muito frios esses debates, são muito difíceis a gente fazer um enfrentamento se não podemos reunir. Mas é o que temos. A tentativa de dizer que não podia fazer a reforma na pandemia, nós já perdemos.
ela já foi superada na CCJ. Então nós temos um grande desafio, porque de fato nós estamos diante de uma crise, de fato nós temos um nicho muito pequeno, mas de salários de fato muito altos, quando comparamos com a média do serviço público, quando comparamos com o salário mínimo, com a média da remuneração dos trabalhadores brasileiros. Então, nós temos uma dificuldade com essa narrativa, porque nós temos nichos de salários realmente comparativamente privilegiados, do qual nós nos encontramos, os deputados, o Poder Legislativo, especialmente os deputados, a magistratura. Então, nós temos nichos que, efetivamente, não nos permite dizer que não há privilégio a ser combatido. Mas essa PEC atinge isso? Não. A redução desse custo, desse segmento que é mais privilegiado do ponto de vista da remuneração, é só na medida que foi extinguindo essas pessoas pela morte, é que vão, porque são direitos adquiridos. Porque fora disso, a reforma da Previdência já resolveu, já colocou o teto. O único segmento que ficou fora do teto foram os militares, no qual eu me incluo, sou policial militar. Mas todos os outros segmentos já entraram no teto. Então a reforma, para atingir no médio e longo prazo esses salários altos, já foi resolvido com a PEC, de forma lamentável, inclusive, mas foi resolvido com a PEC. E essa PEC 32 não alcança. Essa PEC 32, para além de todas as inconstitucionalidades que foram apontadas, ela desmonta o serviço e pode desmontar, sim, uma política de remuneração, mas não é para os mais privilegiados. É para a média salarial, a média baixa, que é uma média baixa. A média, mais de quase 70%, 80% dos servidores públicos não passa de R$4.000 o salário. Então é falaciosa também, né? Mas, de qualquer forma, para nós que estamos aqui num ambiente de discutir a PEC, não apenas nos seus aspectos de inconstitucionalidade, de desmonte do serviço público, mas também de pensar uma ação organizada, estratégica, para poder convencer a sociedade, convencer os próprios servidores e convencer os parlamentares que essa PEC não pode ser aprovada, acho que também nós precisamos de falar. Nós temos que nos convencer. Eu entendo que o conjunto dos servidores públicos, a não ser aqueles que estão na militância de organização da classe, nos sindicatos, nas associações, ainda temos um percentual grande para os quais não caiu a ficha ainda, de que de fato há problema na PEC. Então nós temos que saber conversar, inclusive com o nosso segmento. E por que falo isso? Porque originalmente a PEC, ela é só para o servidor público federal. Então o que nós estamos fazendo aqui no Estado, discutindo PEC, se ela é para o servidor público federal? Se a narrativa colocada é de que ela é para os futuros servidores. Como é que nós vamos convencer a nós mesmos, a nossa classe, os nossos colegas de trabalho, de que há um problema? Nós precisamos dialogar. E ainda que o texto diz que é para a União e ressalva algumas categorias e que é para o serviço futuro, mas na comissão especial, com certeza, haverá emenda para incluir tanto os atuais servidores, para incluir os militares, para incluir todo mundo, e incluir os atuais, os estaduais e os municipais. Já há texto para isso, já há deputados colhendo assinatura para incluir os atuais servidores, para incluir os servidores de todos os segmentos. Então não vamos nos iludir de que porque o texto original não tinha, na comissão especial não vai entrar, ou no plenário não vai entrar. O próprio governador Zema já teve agenda em Brasília para pedir para incluir os servidores estaduais. Então, não é uma ilação de quem é contra, querendo criar uma cortina de fumaça para falar. Não, é real. Há propostas já sendo colhidas assinaturas, e o governo do Estado, nosso governador, já fez questão de anunciar. E se nós prestarmos atenção, todas as falas do governador Zema, ele fala da reforma administrativa. Todas. Ele coloca a reforma administrativa como uma questão central. E é tão verdade que já tem a proposta da PEC 57 aqui na Assembleia. Que, se aprovada a PEC em Brasília do jeito que ele quer, ele nem precisaria de
pagar um preço político aqui, porque viria de Brasília. Então é natural que ele vai querer que resolva em Brasília, para que ele não tenha um desgaste político aqui. Porque não tem que enfrentar os servidores aqui na Assembleia, os deputados aqui. Então, nós não devemos cair nesta narrativa. Mas nós precisamos de conversar também, de ter uma narrativa para esse conjunto de trabalhadores que sequer tem renda, que está fora do mercado, que está dependendo de auxílio emergencial, e que é uma massa gigantesca, infelizmente, independente de qualquer análise que possamos fazer do momento político e econômico, mas é uma realidade. Então, como é que nós vamos dizer, né, nós que, no meu caso, estou na reserva da Polícia Militar, tenho minha aposentadoria como direito adquirido, ou todos os outros que têm estabilidade, como é que nós vamos falar para essa população que está dependendo de auxílio emergencial, de que a reforma administrativa, de fato, é algo ruim para o Estado, que é ruim para a população? Então, acho que esse é um desafio para todos nós que militamos nessa causa, que militamos nas entidades de classe. Também ter condições de dizer para essa massa da necessidade de manter o serviço público e as políticas públicas dentro do que estabeleceu a Constituição de 88. Eu não vou aqui cair na tentação de falar dos aspectos da PEC, porque muitos falarão aqui ainda. A Maria Lúcia falou com muita propriedade, com toda a propriedade, mas apenas pontuar um dado que está aqui nesse estudo do consultor do Senado, quando ele aponta que só em cargos, porque está mudando a figura do cargo em confiança, em comissão, e criando uma outra figura que não precisa mais de ter vínculo. Hoje nós temos duas figuras de cargo em comissão, aqueles que têm o vínculo, que é obrigatório ter o vínculo, ele vai só assumir uma função de confiança, e aquele que é de livre nomeação, que entra e sai a hora que o seu chefe quiser. Está reduzindo o número desses cargos, mas está ampliando aqueles de livre nomeação e que pode, inclusive, assumir funções técnicas. Ou seja, é aquele gestor que foi eleito, ou que não foi eleito, mas assumiu um cargo porque o governador o nomeou. Ele vai chegar numa secretaria, vai chegar numa fundação pública, vai assumir a Secretaria de Educação, e vai olhar para um lado e para o outro. Eu queria fazer isso, mas esses servidores aqui de carreira, eles têm uma lógica, eles foram formados na escola XY, foi formado lá na Fundação João Pinheiro, na escola de governo, tem uma lógica de gestão do Estado que não me interessa nesse momento. Eu vou trazer outro para fazer o serviço dele. Trazer para a Secretaria da Fazenda, Marcos? Não estou gostando desses servidores, eu preciso de outro, vou trazer. Então, essa PEC está abrindo espaço para ampliar, de acordo com o estudo desse consultor, em quase 300 mil novos cargos, só na União, de pessoas de livre nomeação, que poderão, inclusive, exercer função técnica. Então, nós precisamos, de cada dia mais, estudar o texto da PEC, sim, para compreender, para termos convencimento de que nós precisamos de derrotá-la. E não é derrotar governo. Essa é uma PEC que dialoga com o Estado brasileiro. Por isso eu achei interessante aqui, deputada Beatriz, que foram convidados, inclusive, os chefes de todos os órgãos, do TCE, do Tribunal de Justiça, de todo mundo, porque essa não é uma discussão para ficar apenas numa lógica de sindicalista que passa a vida reivindicando. É uma discussão que tem vindo para a lógica do funcionamento do Estado brasileiro, do papel do Estado brasileiro. Porque a gente precisa de evitar que essa PEC seja aprovada, para não acontecer aquilo que todos estão dizendo, que ela diz que é a captura do Estado pelo setor privado, que é legítimo, que tem um papel a cumprir, de geração de emprego, de geração de riqueza e renda, mas que não tem a função da distribuição das políticas públicas, que tem que gerar lucro. Empresa privada tem que gerar lucro, é a razão da empresa privada. O Estado não, o Estado tem que garantir serviço. Então, na medida que nós tiramos esta responsabilidade do Estado, nós estamos tirando o direito da população em ter o serviço. Eu fico pensando aqui, e uso sempre essa comparação, porque há um sentimento de que, não, eu vou estar salvo, eu sou carreira de Estado, eu sou policial militar, eu sou fiscal da Receita,
eu sou da AGU, eu sou carreira típica de Estado, então eu estou preservado. Pode estar preservado na estabilidade, mas não está preservado nos efeitos da PEC, inclusive na política remuneratória. Mas é aquele que não estaria nesse conceito de carreira típica de Estado, né? Pegar aqui a professora, que é da classe da Beatriz, depois de 10, 15 anos lá na escola do interior, ou daqui, numa comunidade ou qualquer lugar, que chegou um gestor e vai achar uma razão para tirá-la porque ela não é carreira típica de Estado, ela não tem essa estabilidade, e nós vamos superar, vamos criar um mecanismo de avaliação de desempenho aqui que tira ela. Me interessa tirá-la para colocar outra, né? Então, nós temos na Constituição os mecanismos daqueles que defendem que o serviço público tem que melhorar. Eu também acho que tem que melhorar. É uma busca permanente por eficiência, por eficácia que o serviço público tem que fazer. E, na minha experiência, nós estamos permanentemente num processo de aperfeiçoamento, né? Mas, então vamos regulamentar o artigo 41 da Constituição, ter coragem de enfrentar isso, no sentido de estabelecer critérios de avaliação de desempenho, não tem problema. Ninguém de nós, nenhum servidor público, nenhum policial militar, está aqui a defender que não se faça nada. Mas nós estamos com muita convicção defendendo que essa PEC 32, ela não entrega aquilo que o Ministério da Economia foi lá defender que entregue. Por isso eu tenho uma posição muito clara de ser contra a PEC, votei contra a PEC na CCJ, não sei se vou compor a comissão especial, porque é outra comissão e o partido que vai indicar e tem um número grande de pessoas qualificadas para fazer essa defesa lá, mas se ela passar na comissão especial, irá para o plenário, e eu tenho convicção que no plenário manterei minha posição, né? Nós temos clareza, né? Falo, inclusive, para os nossos colegas policiais militares, que às vezes se sentem um pouco protegidos pela PEC, pelo fato inicialmente a PEC não falar dos militares, que inicialmente a PEC não atinge os servidores estaduais, não atinge os atuais, mas algumas regras que vão ser colocadas vão atingir todo mundo, como, por exemplo, o fim da promoção exclusivamente por tempo de serviço. Na Polícia Militar, nós temos uma promoção só, que é exclusivamente por tempo de serviço, que é a promoção de soldado para cabo. Ela é extremamente importante, acontece uma vez só. Todas as demais, temos o critério da meritocracia, mas essa nós temos, né? A questão do quinquênio. Então, política remuneratória não pode e não precisa ser tratada dessa forma na Constituição Federal, é uma agressão desnecessária e, mais uma vez, eu insisto, precisamos de cada dia mais nos aprofundar no texto e ter uma narrativa que convença os nossos colegas do próprio serviço público e que nós tenhamos condições de demonstrar para a sociedade que nós não estamos a defender um Estado que seja eficiente e eficaz para conduzir as políticas públicas que são fundamentais, que é o papel, é a essência do Estado na sua existência. Deputada Beatriz, muito obrigado a todos. Desculpa eu ter prorrogado um pouco o tempo.